É nosso convidado, o jornalista Rui Cardoso, o comentador SIC. Boa tarde, Rui. Vamos à análise. Foi usado pela primeira vez um míssil hipersónico na Ucrânia. Ajuda-nos a perceber o que é este Kinjal que a Rússia tinha apresentado ao mundo pela primeira vez em 2018. Ora bem, isto é um míssil que é para ser lançado de um avião. Portanto, para ser lançado a uma distância de um MiG-31, ele pode ser disparado a 1000 ou 2000 quilómetros do alvo e aparentemente terá capacidade para voar várias vezes a velocidade do som, inclusive fazer manobras evasivas, no fundo, baralhar ou fintar os sistemas de defesa antiaérea e antimíssil. Agora, há aqui uma coisa que é esta. A Ucrânia, as Forças Armadas ucranianas não têm defesas antimísseis. Portanto, por que usar esta arma? Quer dizer, um foguete, um míssil balístico normal ou um míssil de cruzeiro teriam feito o serviço. Portanto, há aqui, desde logo, uma coisa que é paradoxal, que é sempre estranho quando se usa uma arma de $1 milhão para atingir um alvo que vale 7.500. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não é. Faz sentido o argumento do resultado final de que terá sido destruído um armazém subterrâneo de armamento? Faz sentido esse argumento ou haveria outras formas de atingir esse mesmo objetivo militar? Obviamente, quer dizer, com material mais convencional e mais barato. Portanto, claramente isto é para mostrar os brinquedos novos. Agora, se estes brinquedos tivessem algum efeito que se visse no campo de batalha e no desenrolar das operações, obviamente tinham sido usados desde o início e não eram usados nesta altura. Isto parece uma rábula que Trump fez no Afeganistão em 2017, quando mandou deitar uma bomba termobárica sobre um buraco, umas grutas onde estavam meia dúzia de talibãs. Quer dizer, não há proporção entre a arma utilizada e o efeito que se pretende atingir. Isto claramente é para mostrar a NATO. Quer dizer, já viram os brinquedos que nós temos? Pronto, é mais uma posição de força, de poderio militar, mas essa posição de força... Mas será de força ou de fraqueza? Esse é que é o problema, porque neste momento o problema das tropas russas não é terem mísseis mais precisos ou mais rápidos, ou seja o que for. O problema das tropas russas neste momento é levar gasóleo, comida, munições, água às tropas que estão ali espalhadas por uma zona grande do território ucraniano. E, portanto, aí, quer dizer, isso os mísseis não fazem. Tem que lá ir uma caminhonete levar aquilo e, aparentemente, isso não está a acontecer. Depois, por outro lado, quer dizer, há hipersónico e hipersónico. Quer dizer, vamos lá ver, os próprios sistemas portáteis de defesa antimíssil fornecidos pelos britânicos aos ucranianos, o Starstreak, que é uma espécie de um Stinger, embora com algumas diferenças, aquilo quando é disparado para atingir aviões a baixa altitude e até aos 3.000 metros, aquilo também voa 3 vezes a velocidade do som. Agora tem outro alcance e outras características. Portanto, os armamentos modernos têm essa característica, de facto, atingem velocidades absolutamente inimagináveis. E com todas estas circunstâncias e ao 24º dia de conflito, prevê-se alguma alteração na estratégia quer de defesa, quer de ataque? Vamos lá ver uma coisa. Há aqui algumas coisas que são críticas. Convém lembrar-nos de que a resistência ucraniana em Kharkiv e com algum desespero em Mariupol está provavelmente, são as estimativas que eu conheço, a imobilizar um quarto das forças russas. O que significa uma coisa óbvia, que é que se estão ali não podem estar em mais lado nenhum, não é? Portanto, isso tem algum peso. Por outro lado, há imagens de satélite que têm passado por aí em televisões americanas que mostram à volta de Kiev o dispositivo russo a consolidar posições, portanto, a abrir valas, a trincheiras, ou seja, a passarem da guerra ofensiva à guerra defensiva, o que parece sugerir que ou estão a tomar balanço para outra coisa, ou aguardam ser reabastecidos, aguardam a redefinição de ordens para fazer mais coisas. Do lado ucraniano são coisas diferentes, eles atuam sobretudo nessa frente de Kiev, à volta de Kiev, grupos móveis muito pequeninos, um sargento, 10 soldados, equipamentos portáteis antitanque. Isso tem produzido efetivamente alguns resultados. Ou seja, basicamente, e com exceção do Sul, não há grandes avanços, não há grandes ganhos territoriais russos. E temos aqui um problema que alguém já se deverá ter lembrado, penso eu, que é quando começar a primavera a sério e a neve começar a derreter, o terreno vai se transformar numa papa absolutamente indescritível, que vai impedir movimentações de viaturas pelo meio do campo e vai afunilar o avanço pelos eixos asfaltados, estradas, autoestradas e tal, que estão obviamente minados e sujeitos a cair no campo de tiro dos defensores. Portanto,
a própria possibilidade de desenvolvimento de grandes operações militares, quando a neve começar a derreter e aquilo se transformar tudo numa papa, é um problema. Ao mesmo tempo, na frente diplomática, ontem foi um dia de numerosos contactos, alguns até com versões contraditórias. No vídeo mais recente, Volodymyr Zelensky diz que é tempo de falar de paz e de segurança, de voltar às negociações sérias. Caso contrário, a Rússia arrepender-se-á durante várias gerações. Que leitura é que fazes desta declaração? Vamos lá ver. Qualquer das duas partes quer chegar à mesa das negociações numa posição tanto quanto possível de força e, portanto, ter ali uma espécie de um quadro de honra, uma espécie de uma coisa para mostrar com isto são as nossas vantagens táticas ou estratégicas, vamos conversar em função disso. É por isso é que do lado russo, por exemplo, o ataque a Mariupol, que evidentemente a médio prazo cairá, nem que seja por fome, por sede, pela morte dos últimos defensores, não parou. Portanto, Mariupol, a conquista de Mariupol seria um troféu importante para a liderança russa. Posições demasiado irredutíveis para se conseguir efetivamente entrar numa fase de negociações sérias com vista a um cessar-fogo. Já nem sequer falo na retirada das tropas, mas pelo menos com vista a um cessar-fogo. Vamos lá ver, há sempre retórica, por vezes incendiária, antes das pessoas se sentarem à mesa e conversarem. Portanto, não me parece que isso seja propriamente um problema. Agora, o que será efetivamente uma complicação, um bruxedo, será, por exemplo, definir a linha de cessar-fogo, porque há uma série de enclaves cercados por forças hostis, como é que são reabastecidos, como é que não são, faz-se ali um emparcelamento, uma troca de posições entre uns e outros, eu dou-te isto, tu dás-me aquilo, pronto, são todas essas coisas. E depois há aqui os problemas de fundo, em relação aos quais, e como se esperava, a Ucrânia mandou alguns sinais para a Rússia, que é a questão política externa de não alinhamento, a questão de não entrar para a NATO, e portanto Maria razão não haver material pesado da NATO em solo ucraniano, porventura pudesse ser visto como uma ameaça aos russos, e depois algumas cedências territoriais, algumas são óbvias, quer dizer, a Crimeia, esqueçam lá isso, não é? E provavelmente algumas coisas no leste da Ucrânia, provavelmente uma boa parte da costa do Mar Negro, mas pronto, tudo isto é a negociação que está em cima da mesa e cedo ou tarde, talvez num prazo de 2 semanas, é lógico pensar assim, se começa a chegar a alguma coisa, porque o arrastar da situação desgasta obviamente as duas partes, mas no caso dos russos, cria-lhes problemas económicos e está-lhes a criar problemas logísticos absolutamente infernais. Já depois do telefonema entre Joe Biden e Xi Jinping, que durou praticamente 2 horas, Sergei Lavrov veio dizer hoje que as atuais circunstâncias vão fortalecer as ligações entre Moscovo e Pequim. Não são declarações inocentes. Não, elas inocentes não são. Agora, não sei se isso é exatamente aquilo que se passa. Porque... Estamos no domínio da informação ou da contra-informação? Obviamente da segunda. Agora, a posição chinesa é complexa, é equívoca e, com algum cinismo, a liderança chinesa provavelmente ri-se de um enfraquecimento da Rússia, poria a Rússia numa posição de vassalagem perante a China. Nunca dirão isto em público, obviamente, mas um enfraquecimento da Rússia transformada numa espécie de uma Coreia do Norte em maior é algo que os chineses não a China também não se horrorizam com esta perspectiva, bem pelo contrário. Esta situação dúbia. Claro, a China faz um exercício de equilibrismo no arame complexo, perigoso, mas falo com grande habilidade, mas isso é a diplomacia chinesa que, ao contrário da russa, aponta a longo prazo e é uma estratégia quase milenar. A Rússia não, é uma coisa sangrenta, visando conquistas imediatas. Bom, uma se calhar funciona melhor que a outra. Muito rapidamente, Vladimir Putin falou com Olaf Scholz. Dessa conversa saíram versões absolutamente contraditórias de um lado e do outro. Zelensky também falou com von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, a dizer que o caminho europeu da Ucrânia já começou e, simultaneamente, temos a discussão entre Kuleba e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, aqui a preparar uma reunião no sentido de preparar um 5º pacote de sanções à Rússia. Em que é que vai desembocar toda esta negociação diplomática?
Bom, vai desembocar numa coisa que vai doendo à Rússia, que é o aperto do cerco económico. Sem qualquer espécie de dúvida, vai causando problemas. A certa altura, a própria população russa vai constatar que há problemas de abastecimentos, de lojas que estão fechadas, etc., que hão de ter algum significado e que talvez ponham efetivamente as pessoas a pensar. Bem, o problema é que não há outra. Tirando a Terceira Guerra Mundial, não se está a ver que haja outra. Agora, enquanto as sanções forem fazendo o seu caminho. Depois há aqui outro problema. As sanções não é só dinheiro, não é só dificuldade em movimentar fluxos financeiros. É uma coisa tão simples como a Rússia precisar de chips, de semicondutores, de eletrónicas avançadas. Por exemplo, uma coisa tão simples como os seus aviões civis, que fazem os voos internos. Sabe que a Rússia é um país grande como tudo, não pode ser tudo no comboio, no Transiberiano, senão nunca mais era sábado. Quando isso começar a faltar, começa ali a haver um problema e há coisas dessas que a China não pode dar pela simples razão que não as tem. E é também a questão da credibilidade internacional, da credibilidade financeira internacional, numa altura de grande desvalorização do rublo e que é a única moeda que Moscovo tem neste momento disponível para qualquer tipo de transições. É verdade, até porque reservas em divisas do Banco Central Russo que por aí existiam noutros bancos estão congeladas e, portanto, não há possibilidade de lhes ter acesso, pelo menos para já. Portanto, está aqui uma situação a evoluir de uma maneira complicada. Rui Cardoso, obrigada pela análise neste Jornal das Duas da SIC Notícias.